Bem, pessoal, eu queria mostrar nesse vídeo complementar da nossa série duas ferramentas que vão ser muito importantes para a gente justamente buscar essa independência, certo? Para os profissionais e você aplicar inteligência artificial no seu dia a dia, que é o N8N, certo? Nas aulas anteriores eu ensinei como ensinar os pré-requisitos, o Docker especialmente. Você precisa ter o Docker Desktop instalado na sua máquina e tudo mais. Mas é basicamente o seguinte, eu quero demonstrar aqui o tipo de poder que você vai ter após concluir essa série de vídeos, né, que eu estou mostrando. A questão do MCP que eu discuti anteriormente com a URL não está funcionando porque tem umas configurações extras que fica difícil de explicar para as pessoas. Então, eu pedi só um pouco mais de paciência para vocês entenderem que quando a gente tiver instalado cada um o seu end-to-end instalado na sua máquina, vai ficar muito mais fácil usar o MCP do TJE ou então de qualquer tribunal, né, que esteja listado. E é isso. Então aqui o End-to-End ele é uma plataforma de automação que você pode construir agentes, né, de forma muito facilitada. Você tem aqui vários passos. Um passo que extrai os dados, o outro que faz a pesquisa jurisprofissional e o outro, certo, que faz o relatório em si. Então vamos demonstrar aqui para a gente ver o resultado. Eu vou executar aqui na execução. Ele vai pedir para eu selecionar aqui. Eu vou selecionar aqui um processo rapidamente. Vou selecionar aqui um processo. E aqui não importa se o processo é escaneado ou não, não tem nada a ver. Ele vai entender. Vou buscar jurisprudência, sim. Executei. Então vamos acompanhar aqui, ó. Isso que é diferente, certo? Em um agente construído com N8N. Ele vai passar aqui por várias etapas, né, que eu vou demonstrar e depois eu vou explicar os conceitos por cima, que é importante você entender. Aqui é basicamente o seguinte, a primeira coisa que ele faz nesse trecho aqui, ele está extraindo o conteúdo do PDF. O PDF ele é um PDF escaneado, com várias partes escaneadas, imagens de baixa qualidade e tudo mais. Então, essa etapa aqui ele está fazendo isso, tá? Aí vamos aguardar aqui em tempo real, sem cortar o vídeo, no máximo aqui acelerar, né? Se demorar um pouquinho, mas não demora não. Aí quando terminar a extração, ele vai fazer uma pesquisa por jurisprudência aqui, ó, nessa parte de cima. E aqui no final, ele vai juntar tudo e gerar o relatório HTML que eu vou mostrar para vocês. Após essa demonstração, eu vou mostrar aqui os conceitos que é importante para você conseguir desenvolver isso. Mas de antemão, você precisa assistir o primeiro vídeo da série 1, certo? Onde você precisa ter o Docker Desktop instalado, que eu vou ensinar como instalar o End-to-End aqui na sua máquina. O Docker, de forma rápida, ele é um sistema que você permite instalar outros sistemas operacionais, outros computadores dentro do seu computador de forma dinâmica, sem atrapalhar a, a sua arquitetura local. Pronto. Nesse exato momento ele terminou a extração e agora ele está buscando certa jurisprudência relacionada a esse processo. Tá? Ele está fazendo agora a pesquisa aqui usando uma plataforma chamada Terrify. Pronto, ele achou, certo, a jurisprudência e agora ele está enviando isso para um agente fazer o relatório final. Ele vai pegar todo vai fazer um resumo, né, do processo de forma legível e ainda adicionar jurisprudência. Então esse tipo de coisa aqui você vai poder criar, certo? Quando você assistir esses vídeos da série de tecnologia aplicada ao dia a dia.
Porque no final, toda essa base que eu estou dando é justamente para você ter o N8N instalado localmente na sua máquina usando o Docker, para a gente poder compartilhar esses flows aqui e eu explicar nas futuras aulas como é que você pode construir isso aqui. Entender cada nodezinho desse aqui. Deixa eu só concluir aqui o relatório que eu vou explicando. Pronto. Concluído toda a execução, certo? Isso aqui é tipo uma pesquisa profunda mesmo, igual o ChatGPT, mas focado por um processo. Aí temos aqui finalmente o nosso relatório, certo? Nosso relatório específico, detalhado aqui, ó. Então você rapidamente tem um resumo aqui do processo, análise de jurisprudência do caso. Tudo isso aqui consolidado de forma simples e direta. Ok? Então, qualquer um vai ter um poder de criar isso aqui, tá? Com muita facilidade. Só exemplificando aqui para a gente entender aqui a fundo, né? Você recebe aqui, ó, você recebe o processo aqui nessa entrada. Aí aqui a gente faz a solicitação para extração, certo? Do documento. E aqui no final a gente tem o documento, certo? Extraído. A gente tem aqui o texto do processo todo extraído. Aí o processo ele vai para cá, ele já manda para cá, que esse aqui vai juntar as duas coisas. Mas antes disso, tem um promptzinho aqui, ó, que faz uma análise e pede para ele gerar algumas consultas de jurisprudência baseada no processo. Ele gera 5. Aí a gente faz a consulta dessa jurisprudência na internet, usando um API que eu vou mostrar já já. Aí com todos os resultados aqui, ó, das consultas, a query, a resposta e tudo mais. O site que foi pesquisado e tudo mais. Aí ele agrega tudo isso aqui e soma. Então, esse cardzinho aqui, ó, ele recebe o conteúdo do processo todo e esse aqui recebe a consulta de jurisprudência. Aí ele chega aqui, tudo é agregado e mandado para essa parte aqui, onde ele tem um prompt que pede para fazer, certo? A análise do processo de acordo com o que você deseja, certo? Explica aqui como destacar aqui a jurisprudência e tudo mais. Aí, finalmente, ele tudo isso aqui usando os modelos geminais, né? Você pode simplesmente vir aqui e trocar se você quiser. E no final, gerando um relatório. Um relatório que faz um resumo de todo o processo, você consegue ler de forma aqui bem dinâmica, rápido e tudo, e ainda com referências ainda à jurisprudência aplicável. Então tudo isso aqui é possível, mas a gente precisa de alguns requisitos para a gente continuar trabalhando nisso, que eu vou demonstrar no próximo vídeo. No próximo vídeo não, vou demonstrar nesse vídeo agora, só vou parar aqui para cortar e é isso. Bem, pessoal, aí depois da demonstração, né, de como a gente vai usar o N2N daqui para frente, a gente precisa ter o Node, o Python, que foi explicado na aula anterior, o Docker instalado. Eu vou, depois dessa demonstração de como a gente vai usar o N2N para melhorar os nossos processos, nesse caso aí um relatório, né, dado um processo, a gente precisa entender a nossa base, certo? O N2N, junto com a API, você vai abrir uma série, uma infinita gama de possibilidades. Mas para isso a gente precisa entender esse conceito. O que é a API? A API hoje é a principal forma, certo, de comunicação, certo, entre dois sistemas. Eu tenho um sistema A e um sistema B. Esses sistemas precisam trocar informações. Por exemplo, no âmbito, né, da justiça, a gente tem um sistema LaSalle, um sistema PJE. Aí eu tenho um sistema na minha empresa. Eu preciso acessar informações, eu preciso ver uma capa de um processo.
o sistema PJE, o sistema SAT tem que fornecer uma API, uma espécie de contrato, onde eu faço essa solicitação desses dados e recebo na minha aplicação. Então, a metáfora, né, a analogia mais comum é justamente de um garçom. Todo mundo que explica a API usa um garçom como referência, porque a gente tem aqui um cliente, né, a gente tem aqui o nosso cardápio, que são as informações, as coisas que a gente pode pedir, e a gente faz uma solicitação para a API, que seria o garçom. Aí o garçom, ao invés, o cozinheiro, né, em vez de receber o pedido, você tem um garçom fazendo essa atividade intermediária. Então, o garçom leva o pedido à cozinha, a cozinha devolve, processa o pedido, né, a comida, um hambúrguer, um sanduíche, devolve para o garçom e o garçom devolve isso para o cliente. É a mesma coisa, certo? Também para APIs aqui em nível de programação. Você tem um usuário acessando geralmente um computador, um navegador, que faz uma requisição para uma API e o servidor processa e responde. Aí como é que isso é respondido, né? Como é que é feita essa comunicação? Existem vários métodos, né, que você pode fazer a solicitação. Os mais comuns são esses, o GET e o POST. O GET é basicamente você fazer um pedido, e um POST você faz um pedido e passa informações, certo, nesse pedido. No caso, informações via JSON. JSON é uma estrutura de dados, que é basicamente duas chaves. Aí você tem um par de chaves aqui, ó, chave e valor. Aqui, ó, idade 30, em curso true, que significa verdadeiro, nome e ano. Então, basicamente é isso a API, certo? Esse sistema de requisição. Então, eu tenho um aplicativo aqui, ó, ele faz uma solicitação, por exemplo, do sistema PJE. Eu quero saber todos os usuários do PJE, faz a requisição POST e recebe aqui a resposta, que são os dados do usuário. Então, essa é a visão da API, certo? Como se fosse um garçom, certo? Essa analogia. Mas vamos ver na prática aqui. Eu quero demonstrar aqui duas APIs comuns, certo? Vou escolher essa aqui primeiro. Essa aqui é uma API muito comum, que é muito útil para fazer busca de jurisprudência, pesquisa na web e tudo mais. Ele tem um playgroundzinho aqui bem simples. E aqui a gente pode fazer configurações, né? A gente pode fazer uma solicitação tipo títulos do Flamengo. E vou fazer aqui uma pesquisa. Pronto, então eu fiz aqui uma solicitação, entende? E tem uma resposta. Isso aqui é um arquivo JSON. Perceba as chaves aqui, tá vendo? Certo? Eu tenho até aqui, ó, o códigozinho Go, pode ser Python, JavaScript ou Go, que é mais comum. Então eu tô falando isso aqui pelo Playground. Aí temos um aplicativozinho aqui que eu vou te mostrar. Vou abrir aqui. Aí pronto. Aí como é que funciona essa requisição entre cliente e servidor? Você pode fazer a solicitação via navegador, via programação, que é o mais comum, e também tem uns aplicativos especialistas para isso, para você fazer testes, né? Por exemplo aqui, né? Eu tenho isso aqui, ó, né? Esse sistema. Eu vou trocar aqui o método por post. Por quê? Porque aqui diz aqui o seguinte, ó. É post, aí a URL aqui é essa. Isso aqui é a URL. Eu vou copiar. Certo? Aí autenticação. Aqui diz aqui, ó, dois campos. Reader, esse H aqui significa reader, cabeçalho. Aí vamos aqui, ó. Vou colocar esse. E vou colocar esse aqui. Vou dar um pouco de energia. Eu tenho que só colocar essa palavrinha aqui, que essa é a estrutura. Eu preciso de uma chave API Key, que é a minha identificação, meu crachá. Aí você vem aqui, ó, vai ter a chave aqui, ó. Todo aplicativo tem essa estrutura. Vou fazer isso aqui no ChatGPT, vocês vão ver que é a mesma coisa. E eu vou colocar a chave aqui. E, finalmente o board. Esse é um JSON, é isso? O JSON aqui, ó. E aqui eu vou colocar consulta. Jurisprudência sobre roubo em estacionamento shopping. Pronto. Aí eu tenho aqui, ó, eu tenho um cliente normal só para testes. Eu vou fazer requisição. E pronto, ó.
Então perceba, eu estou usando um cliente aqui chamado Isome, pode ser outro, qualquer um, e obtive aqui a resposta. Então é isso, certo? Que acontece, por exemplo... Eu fechei aqui o end-to-end. Ó, então, eu fiz uma solicitação aqui, né, via API, e é isso que eu uso aqui, ó, no meu end-to-end. Vou mostrar. Isso aqui, ó, de acordo com esse prompt, ele pede para gerar 4 consultas. Aí eu uso a API, ó, igualzinho que eu publiquei aqui, ó. Certo? Aí eu vou aqui, ó, e passo essa informação de forma dinâmica para cá, ó. E eu monto aqui a consulta, tá? Pronto, aí você quer ver mais detalhes da documentação, você clica aqui na documentação, ó, API referência, e você vai ver aqui, ó, toda a estrutura da solicitação API que você deve fazer, todos os parâmetros, e o tipo de resposta que você vai ter, ó. Então, simplesmente, na minha automação aqui, eu fiz isso, ó, e ele gerou, como a gente pode ver, as consultas para cada pergunta. Aí uma outra famosa, ChatGPT, como é que a gente faz? Vamos ver aqui o curl, princípiozinho, precisa aqui de uma chave e tudo mais. É a mesma coisa, ó. A URL é do tipo post, 2 headers, e vamos aqui, ó, no cliente. Ou então melhor, a gente pode pegar, vir aqui copiar, eu vou abrir aqui no end-to-end, vou salvar, vou criar aqui um outro workflow, vou criar um HTTP REST, certo? E vou importar aqui, ó, copiar aquele... Ó, que interessante, a gente já viu tudo aqui, ó. Se eu mandar testar, vai dar erro, ó. A autorização falhou, por quê? Porque não tem a chave OpenAI. Certo? Não tem a chave OpenAI. Então vamos aqui atrás, ó. A gente vem aqui em Dashboard, API Case. Vamos criar uma chave aqui qualquer, vou apagar depois, então não precisa nem copiar. Aqui, ó, eu vou copiar, eu vou aqui no end-to-end, eu vou apagar. Certo? E vou fazer a solicitação. Agora ele respondeu, ó. Eu vou aqui no corpo. Ele pede o seguinte aqui, ó. Escreva uma sentença e tudo, eu vou além. Conte uma piada sobre o judiciário. Eu vou executar. E tá aqui a piada. O texto. Então é assim que funciona a API. Então esse conceito, certo? Você precisa entender, desenvolver e saber como pesquisar uma documentação aqui é OpenAI. Se você quer saber mais sobre a documentação do OpenAI, eu vou até apagar essa chave aqui. Você tem aqui, ó, API referência. E aqui vai ter tudo que você precisa saber. Então é assim que funcionam as APIs e é assim que ela vai ser útil pra gente, nessa combinação N8N mais API, tá bom? Eu vou deixar uma documentação também salva aí pra gente mais detalhes explicando como é que funciona. Mas então você aprendendo API e você tendo o Docker instalado na sua máquina, você vai ser capaz de realizar esse tipo de análise que a gente viu aqui, tá bom?